É claro que preferimos ter todas as coisas em ordem para a nossa vida, mas mesmo nos momentos mais complicados, podemos contar com o cuidado do Senhor. Ezequiel nos mostra isso com sua vida e profecia. Agora vamos entender mais um pouco sobre a vida desse profeta, logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Nós teremos duas mensagens para conversarmos a respeito do livro do profeta Ezequiel. E para que essa conversa seja completa, você precisa participar, não é mesmo? E você pode fazer isso. Através do espaço de comentários é aberta essa possibilidade. Lá você pode deixar suas observações, seus comentários gerais a respeito dessa mensagem, aquilo que você entender que deve escrever, o seu testemunho e também fazer as suas perguntas. E assim nós podemos conversar mais a respeito do livro do profeta Ezequiel. Ter duas mensagens apenas para conversar a respeito do livro do profeta Ezequiel é complicado. Os livros da Bíblia, todos eles, acredito, duas mensagens sempre é muito pouco. Ezequiel é um candidato seríssimo a termos uma mensagem por dia durante um ano e ainda assim não esgotarmos todos os temas do livro. É realmente um livro com muito conteúdo, mas nós vamos fazer essas duas mensagens e vamos conversar um pouco de forma rápida a respeito desse texto e vamos aprender mais a respeito da palavra do Senhor no texto de Ezequiel. Ezequiel significa Deus fortalece. A identificação desse profeta está no capítulo 1 do seu texto, no versículo 3. Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Alguns até questionam essa identificação, mas não há argumentos sólidos para tirar essa informação. Então, talvez seja, sim, algo real. É muito provável que Ezequiel, como Jeremias, fosse de uma linhagem sacerdotal. A autoria desse texto também não é questionada de forma séria. Há alguns argumentos, algumas pessoas apresentam algumas informações, mas eu entendo que não são informações fortes o suficiente para derrubar a tese da autoria de Ezequiel. Ele possivelmente deixou um texto escrito como se fosse um diário, um texto de memórias a respeito das coisas que aconteceram, e esse texto se tornou o livro da forma como nós conhecemos. Ou o texto direto das memórias já virou o livro, ou o texto foi organizado depois de se tornar esse texto de memórias, esse diário de informações a respeito das coisas que aconteceram, ou até mesmo alguém teve acesso a essas informações que Ezequiel teria deixado escrito e deixou o livro em ordem. Dificilmente alguém escreveu com base nas histórias contadas a respeito de Ezequiel. Eu acredito que Ezequiel, sim, deixou o livro pronto, praticamente pronto. Mesmo que outra pessoa tenha trabalhado, eu entendo que Ezequiel deixou as coisas escritas e o texto é dele, na minha opinião. Ele estava entre aqueles que foram deportados para a Babilônia numa das vezes que Babilônia subiu para Jerusalém. Babilônia sobe para Jerusalém pelo menos 3 vezes. Na última vez, acontece a queda da cidade. O muro é derrubado, o templo é destruído e todas as coisas acontecem, coisas que estão registradas em Reis, Crônicas e no livro de Jeremias também. Ele era casado, Ezequiel era casado, mas a sua esposa faleceu durante esse tempo de exílio de forma repentina. O Senhor deu a revelação de que ela iria morrer e não permitiu também que Ezequiel executasse nada a respeito dos ritos de luto por conta da morte da esposa. E essa morte serviu como exemplo do que estava por acontecer com Jerusalém. Você pode olhar lá no capítulo 24 de Ezequiel, versículos de 15 a 27, para ver essas informações. Após ele ter sido levado cativo, ele se estabelece junto ao rio Quebar, lá perto da Babilônia, capítulo 1, versículo 1. E o seu chamado profético acontece durante o exílio, o que mostra que o Senhor estava acompanhando o povo mesmo no meio dessa situação toda, mesmo durante o tempo do castigo, mesmo longe de casa, o Senhor estava acompanhando o povo, não tinha abandonado os seus. E mesmo em terra estranha e durante o tempo de castigo, Ezequiel é chamado como profeta para anunciar as coisas de acordo com a vontade do Senhor. No meio do exílio, então, ele tem visões. No meio da dificuldade, no meio de toda essa situação complicada que o povo vivia, o Senhor estava se revelando ainda assim. No começo do texto ainda de Ezequiel,
nós vemos que a queda de Jerusalém ainda não tinha acontecido. Ela vai acontecer durante o texto de Ezequiel. Exemplo de Jeremias, o texto de Ezequiel também fala da queda de Jerusalém. Jeremias falou da queda vivendo os eventos dentro de Jerusalém e todas as coisas que aconteceram. Ezequiel estava na Babilônia e teve a revelação das coisas que estavam por acontecer e também recebeu informações a respeito da queda de Jerusalém. Então ele sabia da queda de Jerusalém por revelação, e essa revelação foi confirmada por informações que ele recebeu. Então é o mesmo período histórico daquele momento em que Jeremias está relatando também a queda de Jerusalém, é o mesmo momento histórico do texto de Ezequiel. O chamado de Ezequiel deve ter acontecido por volta de 590 a.C. E ele seguiu como profeta possivelmente até 571 a.C. Essa deve ser a data, então, que nós devemos pensar a respeito do livro de Ezequiel. Ele é o autor e o texto toma forma durante o tempo do seu ministério como profeta, entre 590 e 570 a.C. Ainda que o texto tenha algum ajuste posterior, boa parte do texto já ficou pronto durante esse tempo. Eu acredito pessoalmente que já ficou pronto mesmo e não teve nenhum ajuste depois, que Ezequiel já deixou o seu texto pronto mesmo. O livro de Ezequiel está dividido em 4 partes. Fala a respeito do seu chamado, do julgamento de Judá, do julgamento das nações pagãs e também das futuras bênçãos do Senhor para com o seu povo. Vemos essas divisões dentro do livro de Ezequiel. A personalidade de Ezequiel mostra uma força muito grande e uma força mística até. O Ezequiel não tem apenas o chamado para falar das profecias, ele tem muitas visões e é levado, arrebatado em espírito para ver coisas, ele tem muitas visões, com frequência essas coisas acontecem com Ezequiel. Então ele estava numa categoria de profeta, sim, mas um profeta mais místico. Não apenas aquele que recebia o oráculo e falava e anunciava, mas que tinha visões, que via coisas que o Senhor estava apresentando e permitia a Ezequiel ver coisas que estariam acontecendo, ou que como o Senhor via que as coisas estavam acontecendo diante da reação das pessoas. A mensagem de Ezequiel, ela tem como alvo aqueles últimos pervertidos ainda de Judá, aqueles que ainda não tinham abandonado o pecado e ainda permaneciam em Judá, mesmo ele estando no cativeiro, mesmo ele já estando lá na Babilônia. A responsabilidade individual de cada um é mostrada como importante. Antes, acreditava-se que a nação como um todo obedecia ou desobedecia, e que as bênçãos vinham da obediência ou da desobediência, e a maldição viria da desobediência da nação como um todo. Ezequiel mostra que a nação como um todo pode sofrer por conta dos pecados individuais de cada um. Isso pode transbordar para a nação como um todo. E não simplesmente a nação como um todo pecou, a nação como um todo obedeceu. Cada um é responsável por obedecer às coisas de acordo com a vontade do Senhor, fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor, obedecer e realizar aquilo que o Senhor apresenta em sua vida pessoalmente. Não é para se esperar que haja uma ação governamental, uma ação da nação como um todo, mas buscar pessoalmente a vontade do Senhor é a realidade mais importante, e Ezequiel deixa isso claro. Muitas vezes nós esperamos as situações mais ideais, as situações mais em ordem na nossa vida para notarmos o agir do Senhor. Achamos que o Senhor só age no meio das coisas quando elas estão com tudo em ordem, quando nós só passamos por bons momentos. E Ezequiel nos mostra que o Senhor age no meio do tormento, que o Senhor age no meio do castigo, que o Senhor age no meio da aflição, que o Senhor agiu no meio do cativeiro e chamou Ezequiel para falar e deu revelações para Ezequiel, mostrou para Ezequiel que o Senhor tinha coisas grandiosas a fazer, mesmo no meio de todas aquelas angústias. Então sim, nós podemos ver o agir do Senhor nos momentos agradáveis, que estão quando estamos com as coisas todas em ordem. Mas quem pensa que só assim o Senhor está agindo, está completamente enganado. O Senhor age também no meio das dificuldades, no meio das complicações, no meio das situações que se apresentam com problemas diante da nossa vida. O Senhor nos dá força para enfrentarmos essas dificuldades e nos dá o escape e nos dá a solução no momento devido. Então, mesmo no meio da dificuldade,
Precisamos aprender a notar o mover do Senhor, porque o Senhor tem um fim proveitoso para todas as coisas. Ele nos chama para um compromisso com Ele em qualquer situação, quer nos momentos mais agradáveis, quer nos momentos de maiores complicações. Precisamos entender o agir do Senhor e glorificá-lo diante de todas essas coisas. Precisamos discernir e agir de acordo com a vontade do Senhor em todos os momentos. Não ficar apenas esperando aqueles momentos mais alegres, aqueles momentos que nos agradam mais, mas saber que Ele age em qualquer tempo, em qualquer situação. Retomamos ainda para uma segunda mensagem a respeito do livro do profeta Ezequiel, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.